Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de Química Analítica. Hoje nós vamos falar sobre titulação ácido-base. Então, na aula passada, eu mostrei como é que se executava uma titulação, né? Nós tínhamos ali a utilização dos equipamentos Bureta e Erlenmeyer, né? Preferencialmente Erlenmeyer, pode-se utilizar também o Becker, mas preferencialmente o Erlenmeyer. Na bureta nós colocamos um reagente de concentração rigorosamente conhecida, que a gente chama de titulante, e embaixo a gente coloca o titulado, que é a solução de concentração que eu não sei, que eu quero determinar. E aí nós vamos adicionando aqui o titulante no titulado, até que a reação entre titulante e titulado termine. E quando que a reação vai terminar? Quando atingir o ponto de equivalência. E o ponto de equivalência ocorre quando o número de mols do titulante é igual ao número de mols do titulado, né? Tenho ali a estequiometria da reação para me dizer isso. E como que eu vou saber quando atingir o ponto de equivalência da reação? Através da visualização do seu ponto final. A visualização do seu ponto final é quando eu vou ver que acontece alguma coisa diferente ali no meu meio, no meu Erlenmeyer. Por exemplo, se eu colocar algumas gotas de indicador, esse indicador ele vai mudar de cor quando atingir o ponto de equivalência, certo? Então, o ponto final me indica ali através da ajuda, né, pela ajuda de um indicador, que a reação chegou no ponto de equivalência. Existem vários tipos de reação, como já mencionei na aula anterior. Reações de neutralização que ocorrem entre ácidos e bases, por exemplo, quando na bureta vai o hidróxido de sódio, que é uma base, e no Erlenmeyer o HCl, que é um ácido, é uma reação de neutralização. Mas nós temos também reações de precipitação, que ocorrem com íons que formam precipitados, de óxido-redução, de formação de complexos, tá? Hoje eu vou me ater a essa número 1 aqui, as reações de neutralização, aquelas que acontecem entre ácidos e bases, certo? Então, o que vai acontecendo numa reação de ácido-base, de titulometria ácido-base? A titulometria ácido-base também é chamada de volumetria de neutralização. Então, nós temos titulação de espécies químicas ácidas com uma solução padrão alcalina. Então, eu tenho lá no Erlenmeyer um ácido, por exemplo, HCl, com uma solução padrão alcalina, por exemplo, NaOH, e solução padrão nós falamos na aula passada, é aquela solução que eu tenho certeza da concentração dela, né? Aí a gente chama de alcalimetria. Agora, se for o contrário, se eu tiver uma solução padrão ácida, por exemplo, HCl, de concentração conhecida, e embaixo no Erlenmeyer eu tiver o NaOH, então a solução padrão é ácida, nós temos a acidimetria, tá? Aí, o que acontece, pessoal? Veja aqui no exemplo, eu tenho lá uma base, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma base, uma solução padrão de base, NaOH, dentro da bureta. E aqui no meu Erlenmeyer eu tenho uma solução de ácido, por exemplo, ácido clorídrico, que eu não sei a concentração, eu só sei o volume que eu coloquei ali de 20 ml, certo? Qual é a reação que vai acontecer? Porque eu vou começar a gotejar aqui o NaOH no HCl. Então, eu tenho uma reação acontecendo ali, né? Eu tenho HCl mais NaOH. É uma reação entre... Opa! Aqui, vamos apagar tudo. Eu tenho HCl mais NaOH. É uma reação entre um ácido e uma base que formam um sal, né? O H vai com o OH, né? E o Cl vai com o Na, né? O cátion vai com o ânion. Sempre a gente tem um cátion ânion, um cátion ânion. Então, o positivo desse vai com o negativo dessa e o negativo dessa vai com o positivo da outra. Então, eu tenho ali a formação de NaCl mais H2O. Como é uma reação entre um ácido e uma base, sempre vai formar um sal e água, ok? Então, ok, eu tenho ali esta reação sendo formada ali. E aí, o que acontece? Lá no meu Erlenmeyer eu tenho HCl, tenho 20 ml de HCl. E aí, eu vou adicionando gotinha por gotinha NaOH. Cada gotinha que eu adiciono aqui, uma quantidade de matéria, vai formando um pouquinho de NaCl.
mas ainda sobra HCl lá no Erlenmeyer sem reagir. Só vai reagir totalmente, né, o ponto de estequiometria, a reação vai terminar a hora que todo o NaOH estiver reagindo com todo HCl. Então, a estequiometria me diz que cada 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Essa aqui é a reação balanceada, né? Então, digamos que eu tenha lá 0,05 mol de HCl, a reação só vai terminar a hora que eu colocar 0,05 mol de NaOH. É isso que acontece numa reação de neutralização, na volumetria de neutralização, na titulação de neutralização, certo? Como é que eu vou saber a hora que essa reação terminou? Veja bem, eu já vou explicar isso aqui passo a passo, mas eu vou utilizar como indicador, geralmente, não sempre, a fenolftalina. A fenolftalina é um indicador que ele, se o meio estiver ácido, ou seja, tem bastante HCl, por exemplo, muito mais HCl do que NaOH, ele é incolor. Agora, a partir do momento que a solução se tornou básica, tem mais NaOH que HCl, a solução se torna rosa. Tá? Fica assim nesse formatinho aqui, tá? Nesse formatinho rosa aqui. Então, a gente vai medindo, vai fazendo a titulação, vai adicionando, e como vai alterando ali a quantidade de H+ presente, porque parte dele vai sendo consumido, vai alterando o pH daquela solução que está dentro do Erlenmeyer, certo? Agora, se eu posso fazer uma curva de titulação, eu posso fazer um gráfico contendo os vários volumes de base que eu estou adicionando ali dentro do Erlenmeyer, versus o pH que está alterando. A cada gota de NaOH que eu coloco ali, eu altero o pH. Se eu colocar o meu Erlenmeyer num equipamento ali, que seja um pHmetro, o pHmetro vai me mostrando ali o pH a cada gotinha adicionada. E daí eu posso fazer um gráfico de pH versus volume de base adicionada, tá? O gráfico vai ser mais ou menos assim. Ele vai ter uma inflexão aqui muito rápida, que me representa o ponto de equivalência, qual o pH no ponto de equivalência, né? Ou seja, qual o pH quando a reação terminou. Essas curvas, né, eu mostrei um desenho aqui de uma curva de titulação, mas elas não têm sempre este formato, elas podem ter alguns formatos parecidos com esse ou um pouquinho diferentes desse daqui. Vai depender de que tipo de ácido que eu estou colocando ali. Se eu estiver colocando ácido forte sendo titulado por base forte, ou se eu tiver um ácido fraco sendo titulado por base forte, ou se for um ácido poliprótico, né, que são aqueles ácidos que liberam mais de um hidrogênio por base forte, ele vai dar curvas diferentes, tá? Então, hoje nós vamos falar de titulação de ácido forte por base forte, né? Vamos definir aqui, vamos lembrar lá das nossas funções inorgânicas, o que é um ácido forte e o que é uma base forte. Um ácido forte, geralmente, é aquele que é formado por HCl, HBr ou HI, né? E fracos são todos os demais. Esses aqui são considerados ácidos fortes, tá? Ácidos. E quando que a base vai ser forte? A base vai ser forte quando for uma base de metal alcalino ou uma base de metal alcalino terroso. Geralmente é isso. Em um resumo breve aqui, isso que define um ácido forte e uma base forte. Isso que classifica, assim que você vai saber se o ácido é forte ou uma base forte. Mas o que significa dizer que o ácido é forte? Por exemplo, o HCl, se ele está em água, né, diluído em água, significa dizer que o ácido, ele doa com muita facilidade este hidrogênio. Um ácido forte é aquele que doa com facilidade o seu hidrogênio, então ele vai doar este hidrogênio para a água. A água vai se transformar em H3O+, e o cloro vai ser liberado como íon cloreto, porque para ficar sozinho ele tem que ganhar um elétron, né? Então ele fica como cloreto, certo? Como o HCl doa facilmente este hidrogênio, então ele é classificado como ácido forte. O que é um ácido fraco? Por exemplo, o HCN. Se eu colocar o ácido cianídrico em água,
ele não pode ser representado inclusive por essa seta, porque ele forma uma parcela de H3O+, ele doa um pouco de hidrogênio para a água, forma H3O+, e o CN-, porém, fica parte dele ainda na forma de HCN aqui. Então, a gente diz que tem uma reação de equilíbrio. Ele forma H3O+, CN-, mas ele ainda permanece uma parte ali como ácido cianídrico. Ele não doa todo HCN, não se transforma totalmente em CN-, em cianeto. Parte fica como HCN. Então, este ácido aqui, ele é fraco, ele está numa constante de equilíbrio. E se ele está numa constante de equilíbrio, ele vai ter a sua reação de equilíbrio, vai ter a sua equação do equilíbrio, que como é um ácido fraco, a gente chama de Ka, constante do ácido. Como é uma equação de equilíbrio, tem a sua constante de equilíbrio, que a gente pode representar pela concentração do H3O+, lembrando agora do nosso equilíbrio químico, multiplicado pela concentração dos ânions cianeto, dividido pela concentração do HCN. A água não entra, porque a água líquida pura não entra aqui na equação, tá? Já o ácido não tem equação de constante de ácido, porque a reação vai nesse sentido e pronto, acabou. Já os ácidos fracos, elas ocorrem nos dois sentidos, permanece HCN no meio, o ácido, portanto, é fraco. Se o ácido é fraco, ele vai ter um Ka. Então, todos os ácidos fracos têm uma constante de ácido, um valor tabelado, no caso do ácido cianídrico, que eu não me lembro de cabeça aqui, mas está tabelado, tá? E o que é uma base forte? O que significa uma base ser forte? Uma base forte, por exemplo, o NaOH, que é uma base de metal alcalino. Em água, ela se dissocia em Na+, e OH-, ou seja, ela doa totalmente este OH. A reação vai nesse sentido de formar os produtos, formar OH- e pronto, tá? Agora, uma base fraca, por exemplo, o NH4OH, o hidróxido de amônio, ele forma o OH-, ele forma o seu cátion, né, o NH4+, e forma o OH-. Porém, parte deste OH permanece ali na forma do NH4OH, permanece não dissociado. A gente diz, então, que essa base é fraca, porque não conseguiu doar totalmente os seus OHs, as suas hidroxilas. Isso, então, essa é uma reação de equilíbrio. E se é uma reação de equilíbrio, ela tem a sua expressão de equilíbrio, que é expressa pela sua constante de equilíbrio. Como é uma base, a gente chama de Kb, que vai ser igual à concentração do NH4+, multiplicado pela concentração do OH-, dividido pela concentração do NH4OH. Essa é a expressão da constante de equilíbrio para uma base fraca. Se é uma base fraca, ela tem o Kb. Este Kb tem um valor tabelado para a base fraca, que eu não me lembro de cabeça. Já o NaOH, o hidróxido de sódio, é uma base forte. Não existe constante para esta base. Então, o que acontece ali numa reação de neutralização de um ácido forte por uma base forte? Vamos pegar, por exemplo, que eu tenho ali na bureta uma solução padrão de 0,1 mol por litro e que eu tenho no Erlenmeyer 50 ml de ácido clorídrico, cuja concentração é 0,05 mol por litro. Eu não preciso normalmente saber essa concentração. Eu coloquei aqui só para explicar certinho, passo a passo, o que acontece. Bom, eu tenho uma reação acontecendo ali, né, de ácido por base. Para saber o que vai acontecendo aqui, o que vai ser consumido de ácido, eu preciso saber quantos mols eu tenho de ácido aqui. O número de mols de ácido, ele é dado pelo M, que é a concentração em mol por litro, vezes o volume. A concentração eu sei que é 0,05 e o volume é 50 ml, que em litros é 0,05 litros, ok? Então, eu faço essa multiplicação e eu sei que eu tenho 0,0025 mol de ácido clorídrico total, né? E como esse ácido é forte, pessoal, HCl, eu já acabei de mostrar para vocês que vai formar H+, mais Cl-. Ele doa totalmente o seu H+. E se ele doa totalmente o seu H+, isso significa dizer que se eu tinha 1 mol aqui no reagente, quando ele se dissocia, ele vai formar 1 mol de H+. Então, eu posso dizer, se eu tenho 0,05, né, ou se eu tenho 0,0025 mols de ácido clorídrico, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 0,0025
mols de H+. Por quê? Porque todo HCl se transforma em H+, ok? Beleza, então. O que está acontecendo ali quando eu começo a reação? Eu começo a reagir, né? Começo a gotejar, o ácido está inicialmente sozinho ali, eu começo a gotejar NaOH. A estequiometria da reação me diz que para cada 1 mol de NaOH que eu adicionar, vai reagir 1 mol de ácido clorídrico. Beleza? Agora, vamos dizer que eu comecei a adicionar, comecei a gotejar e eu gotejei 10 ml de hidróxido de sódio ali dentro. O que eu preciso saber? A quantidade de matéria que eu adicionei ali dentro. Veja bem, eu tenho 0,025 mols de HCl. Se eu colocar 10 ml de NaOH, vai consumir todo esse HCl, esse H+? Vamos ver. O número de mols de NaOH é igual a concentração vezes o volume. A concentração dele eu sei, que é 0,1. O volume eu acabei de mostrar aqui, né? Eu estou adicionando 10 ml, só que precisa estar em litros isso. Então, substituindo ali, vai ser igual a concentração vezes o volume, que é 0,01 litros, 10 ml, né? Isso aqui me dá um número de mols de NaOH adicionado de 0,001 mol. Então, veja bem, eu tinha de ácido 0,0025 mols. Adicionei 0,001 mol de NaOH. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Eu tenho aqui 0,0025. Adicionei 0,001. A estequiometria me diz que se eu colocar 1 mol de NaOH, reage com 1 mol de HCl. Se eu colocar 0,001 mols de NaOH, vai reagir somente com 0,001 mols de HCl. E eu tenho mais do que isso, eu tenho 0,0025 mols de HCl, ou seja, vai sobrar HCl ali, né? Então, o que acontece? Eu tinha uma certa quantidade de mols de ácido e coloquei uma quantidade menor de hidróxido de sódio, ou seja, sobrou ainda ácido lá no meio. E se sobra ácido lá no meio e eu colocar para medir o pH, este pH ainda vai estar ácido, porque eu tenho mais ácido, e o pH vai ser menor do que 7, ok? Vamos ver agora o que acontece quando eu adiciono 25 ml de NaOH. Se eu adicionar 25 ml de NaOH, eu tenho que calcular novamente a quantidade de matéria de NaOH que eu estou colocando ali para ver se vai consumir todo o HCl que eu tenho. Isso daqui é quanto eu tenho, né? Então, vamos lá. O número de mols de NaOH é a concentração vezes o volume. A concentração é a mesma, o que mudou agora é o volume, 25 ml, que é 0,025 litros. Isso daqui me dá um valor de 0,0025 mols de NaOH. Então, eu coloquei lá, com 25 ml, eu adicionei, na verdade, 0,0025 mols de NaOH. E quanto que eu tinha de HCl ali no Erlenmeyer? Eu tinha exatamente 0,0025. Então, veja bem, se a estequiometria me diz que 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl, quando eu coloquei 0,0025, vai reagir com 0,025, né? Ela reagiu ali, consumiu toda a base, consumiu todo o ácido ali dentro. E quando isso acontece, você não vai ter um excesso de ácido, não vai ter um excesso de H+, e também não tem um excesso de base. Tá par a par ali, né? Então, o pH vai ser neutro, o pH vai ser exatamente 7. Se eu adicionar 25,10 ml de NaOH, calculando novamente a concentração ali, a quantidade de matéria de NaOH, N igual a mV, agora é 0,1 mol por litro vezes o volume aqui, eu tenho uma quantidade de matéria de hidróxido de sódio de 0,00251 mol. Veja bem, eu tinha 0,025 mol de ácido, né? Aí eu fui lá e coloquei 0,00251 de base. Agora a quantidade de base passou a quantidade de ácido que eu tinha. E agora o pH vai mudar, né? O pH agora é maior que 7, porque eu tenho base em excesso. Eu pinguei mais base do que tem ácido ali dentro, certo? Então, pessoal, neste momento, né, em que
eu tô fazendo a minha titulação lá, eu coloquei um indicador aqui, indicador ácido-base. O pH mudou de um pH ácido para um pH básico, o indicador vai mudar de cor, porque mudou o pH. E aí eu fecho a torneirinha. Por quê? Porque eu sei que a minha reação passou já, né? Ela acabou de passar, e daí vem aquela questão da sensibilidade do olho da pessoa, né? Quando passar uma gotinha, eu vou verificar o que aconteceu ali, que atingiu o ponto de equivalência, certo? Então, aquela parte ali, antes de ser consumido todo o ácido, a gente diz que é antes do ponto de equivalência. Esta parte aqui, onde o número de mols, veja bem, o número de mols de base é exatamente igual ao número de mols de ácido que eu tinha ali dentro, né? O N do H+ é igual ao N do OH-, é exatamente onde a gente tem o ponto de equivalência. E quando eu tenho um número de mols de base maior que o número de mols de ácido, eu tenho uma situação que é depois do ponto de equivalência. Mas nos interessa aqui saber, né, fazer aquela curva. Então, agora a gente viu aqui o que acontece com 3 pontos, né? Um ponto antes com volume que é antes de consumir todo o ácido, um volume aqui de 25 ml que consome exatamente todo o ácido e um volume que passa, né, que consome todo o ácido e ainda sobra a base. Mas nos interessa aqui saber o pH em cada ponto desses. Então, como é que nós determinamos o ponto de equivalência, né? Quando eu estou planejando uma titulação, eu tenho que mais ou menos saber aonde vai ser o ponto de equivalência. Obviamente que ele pode não acontecer exatamente aonde eu estou programando, porque uma das soluções não tem concentração conhecida, mas eu estimo as concentrações para achar o ponto de equivalência. Por que eu preciso saber aproximadamente onde vai ser o meu ponto de equivalência? Porque eu preciso saber quantos ml colocar aqui no meu Erlenmeyer, quanto eu posso colocar, quanto eu devo colocar em ml aqui, quantos ml mais ou menos eu vou gastar aqui, né? Para poder calcular, preparar as soluções e colocar aqui, né? Então, como que a gente faz para determinar o ponto de equivalência? Vamos pegar aquele nosso exemplo ali, né? No nosso exemplo eu tinha NaOH na bureta, e este NaOH tinha uma concentração de 0,1 mol por litro, e aqui eu tinha 50 ml de uma solução 0,05 mol por litro de HCl, tá? Quando que acontece o ponto de equivalência? Quando toda a base reagir com todo o ácido. Ou seja, quando o número de mols de H+, de ácido, aqui embaixo, for igual ao número de mols de OH-, lá em cima. Então, o que é o N número de mols? O número de mols é M vezes V. Então, a concentração vezes o volume de HCl vai ser igual à concentração vezes o volume de hidróxido de sódio no ponto de equivalência, certo? Substituindo os valores, né, a concentração do HCl é 0,05, o volume é 50 ml, a concentração do hidróxido de sódio é 0,1 e o volume de hidróxido de sódio é o que eu vou gastar. Fazendo essa continha, eu tenho um volume de 25 ml de NaOH, ou seja, eu estimo que eu vou gastar 25 ml de hidróxido de sódio para atingir o ponto de equivalência, né? Ou seja, adicionando 25 ml de base, nós atingimos aí o ponto de equivalência. Vamos ver o que acontece antes do ponto de equivalência, então, ou seja, antes desses 25 ml. Nós sabemos a reação que está acontecendo ali, cuja estequiometria é 1:1, certo? Então, antes do ponto de equivalência, né, eu calculo ali a quantidade de HCl presente, que dá a quantidade de matéria 0,0025 mol de ácido clorídrico total. No início, o que eu tenho ali? Só esse 0,0025 mol de ácido clorídrico. É isso aqui que vai me determinar a concentração. Como eu não tenho nenhuma base adicionada e a concentração é 0,05 mol por litro, eu vou utilizar aquela fórmula que a gente já conhece, pH é menos log da concentração. Concentração de H+. Como eu já expliquei para vocês, o HCl é um ácido forte, todo ele é convertido em H+. Então, se eu tenho aqui 0,05 mol de HCl, eu vou ter aqui 0,05 mols de H+. Então, a concentração de H+ é igual à concentração do ácido clorídrico. Se a concentração é 0,05, né, ou seja, 5 vezes 10 na menos 2, né, então o pH é menos log de 5 vezes 10 a menos 2.
Fazendo na calculadora, isso aqui dá um valor de 1,3. Este vai ser o pH antes do início da titulação, antes de eu colocar qualquer gotinha de base ali dentro, tá? Agora, quando eu coloco 10 ml de hidróxido de sódio, eu estou colocando uma quantidade de matéria ali dentro, de base, que vai reagir com esse ácido aqui. Quanto eu estou colocando ali de base? Vamos ver. O N, a quantidade de matéria de base do NaOH é mV. M eu já sei que é 0,001 vezes o volume, que 10 ml é 0,01. Isso aqui me dá uma quantidade de matéria de 0,001 mol. Isso eu já tinha mostrado ali no slide anterior. Agora a gente vai utilizar a estequiometria da reação, né? Como a estequiometria da reação é 1 mol de base para 1 mol de ácido, então 1 mol de ácido clorídrico, né, consome 1 mol de NaOH. Agora eu estou colocando ali dentro 0,001 mol de NaOH. Então vai ser consumido ali quanto? 0,001 mol de ácido clorídrico, ou seja, esta quantidade de ácido é a quantidade de ácido que reage, certo? Achei a quantidade de ácido que reage. Voltando, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando os diferentes pHs em diferentes pontos aqui, conforme eu vou adicionando um determinado volume. Com a adição de 10 ml, qual vai ser o pH? Depende da concentração de H+. Eu ainda não encontrei a concentração de H+. Eu encontrei que 0,001 mols de ácido reagem. Eu não quero saber o quanto reage, eu quero saber o quanto sobrou sem reagir, o quanto está livre, porque é a quantidade de ácido, de H+, livre que vai me dar o pH, certo? Então, nós precisamos saber o pH, logo a concentração de H+. Então, como que eu vou saber a quantidade de H+? Vai ser aquele 0,025 que eu tinha no início, né? Menos a quantidade que reagiu. E quanto que reagiu? 0,01. Isso me dá uma quantidade de ácido livre de 0,0015 mol de ácido clorídrico que resta. Ok, agora que eu tenho a quantidade de mol que resta, eu preciso encontrar a concentração desse H+. A concentração é o número de mols deste ácido dividido pelo volume total, é N sobre V. Concentração é N sobre V, para me dar um valor em mol por litro, né? Isso que é a concentração. Eu tenho o número de mols de HCl? Sim, acabei de calcular o número de mols de H+, certo? E eu tenho o volume total? Veja bem, pessoal, a concentração é N por V total. O volume que eu tinha era 50 ml, mas eu estou adicionando 10 ml de NaOH. Então, aqui dentro eu tenho 50 mais 10. Então, eu tenho ali 60 ml. Então, a concentração vai ser o número de mols, que é 0,015, dividido pelo volume em litros, porque eu quero um valor de concentração em mol por litro. 60 ml é 0,06 litros, isso aqui me dá um valor de 2,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Isso aqui é a minha concentração de H+. Agora que eu tenho a concentração de H+, eu posso sim determinar o pH. pH é menos log da concentração de H+, ou seja, é menos log deste 2,5 vezes 10 a menos 2, que dá 1,6. Então, nós encontramos agora o pH com a adição de 10 ml de NaOH. Veja bem, quando eu não tinha nada de NaOH, quando eu tinha só os 50 ml 0,05, o pH era 1,3. Então, o pH era baixo. Depois, com a adição de 10 ml de base, ele aumentou para 1,6. Isso está coerente, porque o pH está aumentando conforme eu coloco base ali dentro. Quanto mais ácido, menor o pH. Quanto mais básico, maior é o pH. Este mesmo cálculo pode ser repetido quantas vezes for antes de 25 ml, ou seja, antes do ponto de equivalência. Agora, quando a gente chega no ponto de equivalência, o que é que acontece? Bom, no ponto de equivalência, a gente sabe que toda a base que tinha lá reagiu com todo o ácido, né? Todo o OH- reagiu com todo o H+. Reagiu totalmente. E se reagiu totalmente, eu não tenho nem OH+, nem OH-, nem H+. Não tenho nem ácido, nem base. Então, quem é que vai me dizer o pH? Nós estamos falando de solução. Solução significa que tem aqui, são soluções aquosas, então tem água ali dentro. Como não tem nem ácido nem base em excesso, quem vai dar o pH do meio vai ser a água, quando eu tenho os 25 ml.
Lembrando, né, no nosso exemplo, o ponto de equivalência atinge em 25 ml, é atingido em 25 ml. Então, todo H+ e OH- vem da água, porque a água, ela sofre autoprotólise, né? H2O forma H+ mais OH-. Ela está em equilíbrio, né? O equilíbrio da autoprotólise da água. Então, esse é um equilíbrio, né? A gente já estudou em constante de equilíbrio, que se é um equilíbrio tem uma constante de equilíbrio e uma expressão de equilíbrio. Nesse caso, como é da água, ela se chama Kw, que é a multiplicação das concentrações de H+ e OH- dividido pela concentração de H2O. Certo? Como a água líquida não entra, a expressão fica assim. Certo? Nós sabemos que as concentrações de H+ e OH- do Kw são iguais, certo? Então, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Então, eu posso pegar essa expressão e transformar tudo para H+. Então, o Kw é igual a H+ ao quadrado. Nós sabemos também que o Kw, ele tem um valor fixo de 1 vezes 10 a menos 14. Se eu substituir esse valor, né, elevado ao quadrado ali, eu tiro a raiz disso daqui, e aí eu vou ter o valor da concentração de H+, que é 10 a menos 7. Fazendo a expressão do pH novamente, que é igual a menos log a concentração do H+, então nós temos o pH igual a 7. Ok? Então, nós encontramos ali o pH no ponto de equivalência. No ponto de equivalência, então, nós temos um valor de pH igual a 7, ou seja, no ponto de equivalência, o pH vai ser neutro. E depois do ponto de equivalência? Veja bem, nós tínhamos lá uma titulação, né, de uma base, NaOH, e aqui no Erlenmeyer eu tinha HCl, ou seja, aqui eu tinha OH- e aqui eu tinha H+. Aí, eu coloquei uma quantidade aqui, onde toda a base neutralizou todo o ácido. Não tinha mais nada, atingimos o ponto de equivalência. E depois eu continuei gotejando NaOH. Não tinha mais ácido para neutralizar, ou seja, a base agora está em excesso, né? Então, o que vai determinar o pH agora é este excesso de base, né? Então, vamos considerar ali a adição de 25,10 ml de hidróxido de sódio, que a gente já calculou ali a quantidade de matéria, N é mV, né? A concentração da base, a gente já sabe que vale 0,1 mol por litro, o volume está aqui, a gente passa para litro, a gente tem uma quantidade de matéria de 0,00251 mol. Ok. Eu tinha 0,025 mol de H+, né, aqui embaixo, ele reagiu com aquela mesma quantidade no ponto de equivalência de OH-, e agora sobrou isso aqui, ó. Isso aqui é o que sobrou de hidróxido de sódio, é o excesso, né, eu tinha ali 0,00251 OH-, menos a quantidade que reage com o ácido, que é 0,0025, sobrou quanto? Sobrou ali 0,0001 mol de NaOH. Sobrou isso aqui de mol de NaOH. Beleza, se isso daqui sobrou de NaOH, a concentração de OH- vai ser quanto? O número de mols de NaOH pelo volume. Só que é o volume total. Lembrando, eu tinha 50 ml aqui, né? Eu tô adicionando 25,10. Então, o volume no final vai ser esse 50 mais esse 25,10. Ou seja, dá 75,10 ml. O N eu já achei, que é 1 vezes 10 a menos 5, esse aqui é a mesma coisa, dividido por 7,51 vezes 10 a menos 2, que é o volume. A concentração de OH-, 1,33 vezes 10 a menos 4. O POH vai dar, então, porque o POH a gente calcula assim, né? POH vai ser igual a menos log da concentração de OH-. Então, a concentração de OH- é essa daqui, fazendo essa continha, dá o valor de 3,87. Ok? E daí, né, se eu quero calcular o pH, então eu tenho que transformar esse POH em pH. Vou utilizar a fórmula pH mais POH igual a 14. O pH é o que eu quero, o POH é 3,87, passando para cá esse valor,
dá ali o valor de 10,13. Veja que nós tínhamos lá no início um pH de quanto que era mesmo? Deixa eu ver. Ali, o pH era 1,3, passou para 1,6. O pH era 1,3, passou para 1,6, depois passa para 7 e agora está em 10,13, os valores de pH. Isso daqui era antes do início da reação, né? Isso daqui era antes do ponto de equivalência. Esse 7 aqui é exatamente no ponto de equivalência e esse daqui é após o ponto de equivalência, 10,13. Então, veja bem, nós temos aqui, após o ponto de equivalência, um valor muito básico, um pH muito alto. E antes do ponto de equivalência, um pH muito baixo. Isso acontece porque aqui nós temos um excesso de base, já não tem mais ácido nenhum, né? E aqui é muito baixinho, porque tinha somente ácido e não tinha base. Então, o que que acontece com o gráfico, né? A curva de titulação. Se eu for fazendo aqueles cálculos lá para várias medidas, para 1 ml, para 2 ml, 3, 4, 5, 6, 7, antes de chegar no ponto de equivalência, até um pouquinho antes, eu posso adicionar uma grande quantidade de volume, que essa curva, esse pH vai subindo muito pouco. Veja aqui, ó, o pH vai subindo pouco. Quando chega no ponto de equivalência, ele dá uma mudança brusca, ele muda de 1, pouco para 7, né? E aqui, ó, quanto menor essa distância, menor o volume. Apenas uma gotinha de diferença dá esse salto bruto lá. E depois eu continuo adicionando base, novamente, ele começa a ter uma mudança suave, tá? Por quê? Porque eu tenho os diferentes pHs ali. E daí aqui eu tenho a explicação, tudo isso que eu falei para vocês está aqui, tá? Tem uns exercícios aqui para vocês fazerem, certo? Tem resposta aqui. E aqui eu tô mostrando para vocês alguns tipos de curva de titulação. Porque lembra que lá no começo da aula eu falei que a curva de titulação, ela podia ser assim, mas ela apresentava formatos distintos dependendo do ácido da base que eu estou utilizando? Então, esse gráfico que eu mostrei para vocês é desse tipo aqui. É uma titulação do tipo ácido forte por base forte. Agora, se a titulação for o contrário, né? Porque nessa titulação aqui, cadê minha caneta aqui? Nessa titulação aqui, eu tinha NaOH e aqui eu tinha HCl. E se eu inverter? Se eu colocar aqui uma solução padrão de HCl e aqui eu colocar o NaOH, aí eu tenho uma curva invertida. Ela é bem parecida, segue os mesmos princípios de raciocínio da titulação ácido forte por base forte, mas a curva vai ser ao contrário. Porque o que que eu tenho aqui no início? No início eu só tenho base, eu vou ter um pH maior que 7. Olha aqui, ó. No começo, com volume 0, eu tenho um pH alto e depois aqui vai baixando, tá? Nós temos também, né, então essa daqui é uma titulação de base forte por ácido forte. Nós temos também a titulação ali do tipo ácido fraco por base forte, que vai dar uma curva um pouquinho diferente, porque aqui, ó, essa parte é mais suave do que a outra parte aqui, né? Vejam que aqui eu tenho uma parte mais longa, mais alongada. E aqui, no ácido fraco, base forte, vai ser um pouco diferente esta curva. E também eu posso ter a outra situação, que é uma base fraca titulando um ácido forte. Essa situação aqui vai ser invertida a curva, né? Parecida com essa daqui, só que vai ser invertida, porque agora eu tenho o ácido como solução padrão, né? E novamente aqui eu tenho partes que a gente chama de regiões tampão, que não acontecem em ácido forte e base forte. Mas nós não vamos nos ater a essas titulações de base fraca e ácido fraco, tá? Porque é bastante demorada a explicação, não segue exatamente os mesmos princípios e nós não temos tempo hábil para isso. Mas saibam que existe essa diferença. E aqui estão as curvas para representar essas diferenças na titulação. Uma coisa importante para falar na titulação de ácido fraco e base forte, né? Não vou explicar como a gente chega nos cálculos, mas eu preciso falar disso daqui. Quando nós estamos falando de ácido fraco, lembram que todo ácido fraco está em equilíbrio, então ele tem o seu valor de Ka tabelado.
Aqui eu tenho vários ácidos fracos, tá? A curva de titulação de vários ácidos fracos com o seu valor de Ka. Veja que o ácido forte, ele fica aqui embaixo, ó, tá? Quanto mais forte o ácido, menor vai ser o pH, tá? E a curva aqui, ó, no ponto de equivalência, olha como ela é grandona. Ela é grandona, vai lá. Conforme o ácido vai ficando mais fraco, e lembrando, né, que quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Quanto menor o Ka, mais fraco é o ácido. Então, este ácido aqui que está na 10, na menos 10, é o mais fraco de todos. E esse ácido aqui, vamos pegar aqui um 10 a menos 4, não é tão fraco quanto aquele. Olha o que acontece com a curva, ela começa aqui, tem tudo isso aqui, ó, até atingir o ponto de equivalência e termina lá. Olha o que acontece com esse ácido que é bem fraco, ele vai aqui e a gente quase nem consegue ver o ponto de equivalência, ela passa direto para lá. E vai diminuindo essa distancinha aqui, ó, entre o antes do ponto de equivalência e no ponto de equivalência. Ó, aqui tem essa, nesse verdinho aqui, ó, tem essa distância de ponto de equivalência. Aqui, ó, neste amarelinho tem tudo isso. Neste laranjadinho tem tudo isso. Ele vai aumentando a visibilidade, é mais fácil visualizar o ponto de equivalência quanto mais forte o ácido. Então, quanto mais fraco for o ácido, mais difícil é visualizar esse ponto de equivalência, tá? Então, acho que era isso, pessoal, que eu queria falar, o básico aí das titulações de ácido base. Infelizmente, realmente não temos tempo hábil para falar das titulações de ácido fraco com base forte e de base fraca com ácido forte, tá? Espero que tenha dado para entender, tenta fazer os exercícios, se não conseguir, busquem a gente no atendimento, ok? Um abraço, se cuidem!